Olha, embaixadores, muito bom dia, muito bom dia. Bora lá para mais uma manhã, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um dia exponencial. Eu preciso que você se convença de uma coisa aqui hoje junto comigo. Quero que, em vez de você escrever assim, bom dia, estamos ao vivo, qualquer uma dessas coisas que nós temos de costume de falar, você vai mudar o seu costume aqui. Você vai escrever assim, ó, eu sou exponencial. Eu sou exponencial, porque é isso que nós precisamos nos tornar. Sabe que a gente já é, só precisa reconhecer. Então coloca, eu sou exponencial. Você foi comissionado, chamado, convocado para ser exponencial. E a partir do que nós fazemos no Método Soul, a gente trabalha dentro da metodologia do Método Soul, do alinhamento das identidades, dentro da metodologia da mentoria e do mastermind, tornar você alguém exponencial. E ser exponencial não tem outra maneira a não ser você vivendo a integralidade, o alinhamento das quatro faces da sua identidade. Então, quando você cuida de cada uma delas de fato, aí sim você se torna um ser exponencial. E é para isso que você foi chamado, essa é a sua essência. Vamos escrever assim, para você ir acostumando o seu cérebro, escreve, você que está comigo em alguma das plataformas, escreve assim, ser exponencial é natural. Ser exponencial é natural. É natural para você, precisa ser natural para você, deve ser natural para você a exponencialidade. Por quê? Porque foi essa configuração que Deus criou você para ser. Deus te criou com todos os componentes para ser exponencial. E Ele ainda fez essa aliança com você para validar. Validar dentro do seu coração que essa exponencialidade é uma verdade. Que essa exponencialidade precisa ser uma realidade para você. Então, torne-se alguém de fato exponencial. Se tornar exponencial não é ir para um lugar desconhecido. Lembra disso. Tornar-se exponencial não é ir para um lugar desconhecido. Tornar-se exponencial é voltar à origem. Tornar-se exponencial é voltar para o lugar de onde você foi formado, sem bloqueio, sem traumas, sem nada que te paralisa. Então decida ser e se tornar alguém exponencial. Então, você que ainda não curtiu, curte essa mensagem aqui, deixa o like nessa mensagem. Você que está aqui na outra plataforma, aperta o coraçãozinho, aperta o foguinho, mas vamos lá, compartilha com alguém. É muito importante você fazer parte disso aqui, desse movimento de tornar as pessoas, de levar as pessoas de volta à sua essência e fazer com que elas vivam a sua exponencialidade. Então, eu estou aqui todos os dias fazendo a minha parte, eu preciso que você esteja junto comigo, né? Aliançado comigo nesse propósito aqui, para que você também alcance outras pessoas através dessa mensagem, você veja quem você ama também voltando para esse lugar do exponencial. Vamos lá? Vamos para a leitura de hoje, Provérbios 18, do 15 ao 22. Provérbios 18, do 15 ao 22. Fidelidade gera abundância. Não tem nada que possa te fazer mais abundante do que ser uma pessoa fiel. Isso é muito importante você compreender, porque se você pensar em fidelidade e em abundância, o que vem na sua cabeça? Porque quando você pensa em abundância, na maioria das vezes as pessoas pensam em abundância financeira, que é o que as pessoas mais buscam, né? Ah, viver uma abundância financeira, viver uma vida financeira abundante. Tá tudo bem, mas isso é só um ponto. Só um ponto. Eu preciso que você compreenda que ser abundante é ser abundante no seu corpo físico.
Só que para que você seja abundante no seu corpo físico, você precisa ser fiel com ele. Simples. Você já tomou água hoje? Se você não dá conta de tomar, né, todos nós adultos aqui, minimamente 2,5 litros de água por dia, você não está sendo fiel com o seu corpo. Então, você não pegou a sua água, se você não está sentado aqui me ouvindo tomando água, vai lá na cozinha agora e pega água. Com esse copinho aqui agora, devo ter passado já de meio litro de água só agora de manhã. Mas você está com sede, Ricardo? Não, não estou com sede, nem com fome. Quantas vezes você já comeu sem fome? Várias, né? Mas, se você já comeu sem estar com fome, você deve beber sem estar com sede também. Na maioria das vezes, não é fome, é sede. E o cálculo é esse, 0,35 ml de água por quilo. Então, é só você pegar o seu quilo, multiplica 0,35, vai te dar a quantidade exata de água que você precisa ingerir durante o dia. Você é fiel com o seu corpo? Você é fiel com a sua mente? Quais são os livros que você está lendo? Quais são as literaturas que você está buscando? O quanto da Bíblia você lê para viver Romanos 12:2, metanoia, para experimentar o que é bom, perfeito e agradável? Quanto? Quanto? Quanto você tem verdadeiramente sido fiel à sua mente? O quanto você tem sido fiel à sua alma, à sede das suas emoções, o quanto você tem cuidado delas, o quanto você tem guardado elas, o quanto você tem se preocupado com elas, o quanto você tem exercitado o seu espírito. Quanto tempo de oração, quanto tempo de comunhão, quanto tempo de intimidade. Não tem como. Ricardo, mas não dá para ficar o dia inteiro sendo fiel a essas 4 faces. Pois é, se você não for fiel às 4, você não vai ser exponencial. Não vai. Você precisa compreender de uma vez por todas. Você não é só um corpo. Você não é só uma mente. Você não é só uma alma. E também você não é só um espírito. Você precisa alinhar tudo isso e ser fiel em cada uma delas. Verso 15. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina um povo pobre. É interessante que nos países de cultura comunista é assim que acontece. As pessoas, elas pintam o socialismo como se se o comunismo tivesse deixado de existir. Os muros do comunismo quebraram e foi levantado o socialismo. O socialismo se levantou com uma pegada mais suave, mais tranquila. Queremos dividir o recurso entre todos. Não adianta você dividir recurso com quem não tem mentalidade. As pessoas precisam entender isso. O recurso é uma consequência de quem tem uma mentalidade alinhada. O dinheiro só é consequência de quem busca se desenvolver intelectualmente. Se você não busca se desenvolver intelectualmente, nada vai resolver. E as pessoas que governam a partir do socialismo já entenderam isso. Que elas podem dar dinheiro, elas podem dar a cesta básica, elas podem dar o auxílio, e isso vai ser muito bom, porque quanto mais auxílio, mais cadeia, quanto mais auxílio, mais prisão, quanto mais auxílio, mais algema. Eu não estou falando de algema física só, não. Estou falando de algema mental. Quanto mais a pessoa ganha financeiramente, mais mentalmente ela se torna escrava daquele recurso. Então, se você quiser realmente dar algo para alguém, dê instrução, dê conhecimento, dê sabedoria, mostre para a pessoa o caminho. É aquela velha historinha. Não dê o peixe e ensine a pescar. Você precisa ensinar a pessoa o caminho.
E cada vez fica mais complicado, porque cada vez mais as pessoas não querem aprender os caminhos, elas querem a fórmula mágica. As pessoas querem os 3 passos. Deixa eu te falar, nada acontece em 3 passos. Nada, absolutamente nada acontece em 3 passos. É no caminho. Escreve isso. Escreve isso para você entender. Você tem que ir escrevendo, ir meditando, ir falando. O milagre acontece no caminho. O milagre acontece no caminho. Não tem nada para ontem. A única coisa que tem para ontem é o seu futuro que foi escrito por Deus. Ele é de ontem. Só que o seu futuro, que é o passado de Deus, depende do seu hoje. Se você não fizer hoje, você não vai viver o milagre, você não vai viver o extraordinário, o exponencial que você espera, porque o milagre acontece no caminho. Não acontece de maneira individualizada. Não acontece de maneira como você espera que seja. Porque imagina, Deus pode curar a sua vida física? Claro que pode. Mas depois que Deus curar a sua vida física, você vai mudar o seu comportamento? É isso que as pessoas não entenderam. Ei, por favor, escuta o que eu vou falar aqui agora. Deus é especialista em milagres. Milagres são a natureza de Deus. Milagre é natural para Deus. Só que se você não toma água, você pode desenvolver várias doenças. Aí você tem uma doença e Deus vai lá e cura você. Tudo bem, Deus te curou, porém, se você não cuidar de si mesmo no dia a dia, você vai voltar a precisar de um outro milagre até que você morra. Porque você não cuidou da sua saúde, você não cuidou da sua vida, você não fez o dia a dia, o passo a passo. Você estava esperando mais um milagre. Cuidado. Cuidado. Você precisa encontrar o caminho e andar por ele todos os dias da sua vida. Verso 16. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Aqui a gente vê muitas vezes, quando essas coisas foram escritas, era um modelo de governo que existia, um modelo de governo onde as pessoas eram dirigidas por um rei, por um reinado, era o governo, era o estilo de governo, de reinado. E existiram muitos príncipes opressores. Existiram na Bíblia vários homens e alguns pontuais que se levantaram, muito jovens, e ao invés de dar ouvidos a pessoas maduras, deram ouvidos a outras pessoas sem sabedoria. Cuidado com quem você empresta os seus ouvidos. Cuidado para não emprestar os seus ouvidos para pessoas que não têm sabedoria. Cuidado para não emprestar os seus ouvidos para pessoas que ainda estão começando a fazer coisas na vida e vão te dar conselhos todos errados e vão te colocar em um mau caminho. Cuidado. Um desses reis, ele ouviu as pessoas mais novas ao invés de ouvir os conselheiros do seu próprio pai. E aquilo que estava ruim, o povo fez um pedido para ele: alivia a nossa carga, alivia o nosso fardo, está muito pesado. Ele conversou com os amiguinhos dele, e os amiguinhos dele falaram assim: não, força ainda mais, esse povo tem que aprender, povo rebelde. Pois é, ele desprezou a sabedoria das pessoas mais velhas. Sabe o que aconteceu com ele? Deu ruim o reinado dele. Deu ruim o reinado dele. Pereceu o reinado dele. E isso aqui pode acontecer com você, empresário, dentro da sua empresa. Se você espreitar muito, se você apertar muito, se você não tiver sabedoria para fazer as coisas, você pode ficar sozinho. Eu não estou falando para deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito, não. Mas você tem que ter a maneira certa de falar, a maneira certa de cobrar, a maneira certa de exigir. E muitas vezes você tem que tirar o pé para que as pessoas possam alavancar, crescer e prosperar de fato. 17. O homem encarregado do sangue de outrem fugirá até a cova. Ninguém o detém. Olha que louco isso. Quem mata vai
morrer. Só que a expressão aqui é forte, né? Que aquele que está com o sangue do outro vai correr, ele vai fugir, ele vai tirar sua própria vida. A traição. Deixa eu falar algo para você sobre a traição. A traição não tem nada a ver com o outro. A traição tem a ver consigo mesmo. Porque quando você trai o outro, você só está fazendo aquilo que a sua alma ferida recebeu. Você está dando troco para si mesmo. Cuidado com a traição. Cuidado, porque a pessoa não trai ao outro, ela trai a si mesma. Você está traindo o seu próprio futuro. Você está colocando uma pedra no seu próprio pé e se jogando do abismo, se jogando no fundo do mar. Isso é a traição. O que a sua integridade será? Gente, olha, eu não sei o que acontece com esse. Deixa eu dar um F5 aqui para atualizar essa página. Vamos lá. Vamos ler de novo o verso 18. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Isso é inquestionável, a gente não precisa nem falar. As pessoas que realmente vão avançar e prosperar são as pessoas que têm princípios e valores. Quando eu falo avançar e prosperar, eu estou falando prosperidade envolve muito mais do que dinheiro. A prosperidade começa com a mentalidade. Pessoas que pensam só em dinheiro são gananciosas, não são prósperas. A prosperidade é você ter para você e conseguir enxergar que existe um caminho para você mostrar para o outro também. A pessoa gananciosa, ela quer tirar do outro para ficar consigo. Isso não é prosperidade, está longe de ser prosperidade. Então aqui diz, quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Os planos do desonesto, mais dia ou menos dia, vão fracassar. E eu quero que você compreenda uma coisa, porque muitas vezes você olha e sempre a sua mente está configurada quando a gente fala em dar certo, dar errado, honesto, desonesto, romper ou não romper. Na maioria das vezes tudo está vinculado a dinheiro. Só que o que as pessoas não conseguiram entender ainda é que existe um buraco, um vazio, um lugar de desespero e de busca dentro de você muito maior do que a busca pelo resultado financeiro, que é a busca por sentido, que é a busca por propósito, que é a busca por direção. Por direção. Então, cuidado só para não viver no engano de achar que tudo é sobre um resultado. Mas, na verdade, não um resultado financeiro, mas um resultado de satisfação. Ser satisfeito. Você é feliz com a sua vida? Porque fracassar pode ser o seguinte, você pode ver uma pessoa financeiramente estruturada, mas emocionalmente abalada a ponto de perder a família. Quantas pessoas, de maneira até honesta, trabalham muito, mas pela força do trabalho perdem a sua casa, perdem a sua família, perdem o bem mais precioso em nome de um trabalho. Aí fez tudo. Viajou, fez imersão, fez palestra, fez acompanhamento, contratou empresa de gestão, contratou empresa financeira, contratou assessoria jurídica, fez a empresa rodar maravilhosamente bem. A empresa, o CNPJ está ok, mas o CPF separou do cônjuge. Não tem tempo para os filhos. Será que esse é o verdadeiro sucesso? Ou será que a desonestidade com o que você acredita de verdade, você enxerga de valor, não vai te deixar negociar nada? Eu vou repetir para você. Nenhum sucesso financeiro
justifica o fracasso da sua família. Nenhum. Nenhum. Ricardo, eu contratei uma empresa para dar assessoria jurídica para minha empresa. Parabéns. Ricardo, eu contratei uma auditoria. Parabéns. Ricardo, eu contratei. Parabéns, 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 parabéns para você. Eu quero saber o que você tem feito em paralelo pela sua família, pela sua casa, para o treinamento dos seus filhos. O que você tem feito? Escreve assim, ó. Tem coisas que eu não posso terceirizar. Escreve isso. Tem coisas que você não pode terceirizar. Você precisa compreender isso rápido. Tem algumas coisas que, se você terceirizar, vai dar um grande problema na sua vida. Cuidado com o que você está terceirizando. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Mas quem gasta o tempo todo com coisas sem importância sempre será pobre. É interessante aqui que aqui a gente tem duas coisas. Que ele fala que quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Mas você consegue entender que tem gente que cultiva a terra e mesmo assim gasta com coisas sem importância? Um conselho de provérbios que está escrito há tantos anos e ainda tem gente que tropeça nele. Não são poucas as pessoas, e pelo menos pelo que eu percebo dos últimos 18 anos acompanhando pessoas, as pessoas não têm muita dificuldade com fazer alguma coisa nova e ter uma nova fonte de renda. A maior dificuldade não está aí de se esforçar e fazer algo dar certo. Mas o grande problema das pessoas não está em ganhar, mas em administrar. As pessoas não sabem administrar. Não sabem. E quando eu falo disso, eu estou te falando de uma pessoa que está começando, porque eu estou falando de pessoas que eu conheço, tá? De pessoas que eu já ajudei. Pessoas que trabalham na CLT e ganham lá o seu salário de 3 mil reais, e médicos que ganham 30 mil reais e não conseguem controlar a fatura do cartão. E gastam todos os meses 35, 40, 50 mil reais. Gastam mais do que ganham. Então, onde é que está a verdadeira sabedoria? Fala assim, ó, a sabedoria financeira começa em viver com o que eu tenho. A sabedoria financeira começa em você aprender a viver com o que você tem. Sabe quando eu falo para você trazer o merecimento para sua vida? Poxa, dê um merecimento para você. Merecimento, vamos pensar que o merecimento é comprar uma roupa. Você fala assim, vou comprar uma roupa que eu gosto. Só que talvez você vai poder comprar essa roupa que você gosta a cada 3 meses, a cada 4 meses. Você não vai poder comprar todos os meses. Não vai ser uma realidade. O que você tem que entender é que muitas vezes você vai ter que economizar 2 meses, 3 meses para se pagar em alguma coisa que é inteligente. Isso vai ser um exercício para você. O problema é que tem gente maluca que quer só gastar. Não, eu estou no merecimento, eu vou me pagar, eu vou me pagar, eu vou me pagar, gasta em um monte de bobagem. E aí acaba nunca tendo dinheiro para investir naquilo que realmente é importante. Naquilo que vai te fazer ser uma pessoa sólida de verdade. Então, não é só sobre ganhar, é sobre aprender a administrar. Vamos continuar? Verso 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Ou seja, há quantos milhares de anos isso está escrito e as pessoas ainda querem ficar ricas. Veja, quanta gente que eu conheço, esse final de semana eu estava numa imersão de 3 dias, e fala-se muito, falou-se, né, muito de internet. Então, muitas pessoas querem vir para a internet para ficar rica, do dia para a noite. Deixa eu te falar, a internet tem um potencial absurdo de escala, é inevitável. Só que não é tão simples quanto você imagina o ficar rico com a internet.
Ah, eu vou lançar um curso digital e eu vou vender muito. Talvez você consiga lançar um curso digital de low ticket e vender R$ 2.000, R$ 3.000 por mês. Vai te ajudar. Mas essa promessa de ficar rico do dia para a noite é só uma mentira para te enganar. Não existe. Não existe. A única maneira de ficar rico do dia para a noite só tem uma. Na verdade, tem duas, né? Ou você assalta um banco, fica rico do dia para a noite, ou você ganha na Mega Sena, que também não existe. Então, se você eliminar essas duas possibilidades, a outra maneira de ficar rico é com constância, trabalho duro e com um alinhamento dentro das suas 4 faces, da sua identidade. De outro jeito, não. Isso talvez demore 1, 2, 3, 10 anos para acontecer, mas você continua no caminho. Você continua no percurso. Tem que continuar no caminho. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso, até por pouco dinheiro, até hoje. Até hoje, existem juízes se vendendo por pouco dinheiro no tribunal, mas eles vão prestar contas do que eles estão vivendo. Não ache que alguém vai passar impune. Está escrito que todo mundo vai prestar conta do bem e do mal que fez por meio do corpo. Todo mundo. Então fique tranquilo, vai acontecer. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Ou seja, a pressa, muitas vezes, vai ser o grande inimigo do seu resultado. A pressa vai ser o grande inimigo do seu resultado. O que você precisa ter? Foco, disciplina, persistência, resiliência. É isso que você tem que ter se você quiser viver a sua vida exponencial de fato. É isso que você tem que fazer. Você tem que se comportar como alguém que sabe. Eu estou no caminho e eu vou fazer isso todos os dias até ter resultado. Até ter resultado. É isso que você precisa. Todos os dias você precisa ter resultado. Todos os dias você tem que ser perseverante. Todos os dias você tem que caminhar em busca daquilo que você tanto deseja. Ou seja, o que vai te levar à abundância? Fidelidade. Fidelidade. O todo dia vai te levar a ser uma pessoa abundante. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus negócios, Deus te faça crescer, florescer e prosperar. E até amanhã para a nossa próxima aula. Então, deixa eu fazer um convite para vocês, de todo coração. Tem muita gente que já está comigo há 2, 3 anos, 2 anos, né? 3 não, porque eu nem estou há 3 anos aqui. Mas há 2 anos, fez 2 anos agora em julho desse ano, que eu estou aqui no YouTube. Então, deixa eu te pedir, encaminha o meu canal do YouTube para alguém e fala assim, eu quero te fazer um convite, vem receber instrução aqui todos os dias. De segunda a sexta-feira eu estou aqui. Então não vem sozinho mais não. Não vem sozinho. Vem aqui, mas traz mais alguém também, que você sabe que precisa avançar, mudar a mentalidade e prosperar. Fechou? Então estou te esperando amanhã, mas não venha sozinho. Traga mais alguém para estar junto com você. Beijão no seu coração e se sinta amado por mim, pela